Tem uma coisa que eu aprendi sobre liderança que talvez incomode você. Se ninguém do seu time tem coragem de discordar de você, você provavelmente tem um time alinhado. Aí você fala assim, muito bem, você tem um time, só que você também tem um time com medo. E existe a diferença enorme entre as duas coisas. Pensa comigo, você entra numa reunião, apresenta sua ideia, todo mundo concorda, aí você fala assim, bom, perfeito, vamos fazer. E aí você sai da reunião pensando assim, poxa, que legal, nós temos um time bom, nós temos um time alinhado. Mas algumas semanas depois, o projeto ele atrasa, o problema de fato aparece e a meta não é atingida. Você descobre então que alguém já tinha percebido tudo isso lá atrás, só não falou. E aqui está uma das maiores responsabilidades de um líder: criar um ambiente onde a verdade consiga chegar até você. Porque o líder que precisa estar sempre certo, ele começa a criar um problema para ele mesmo. As pessoas param de trazer os reais problemas. Elas param de trazer novas ideias, elas param de discordar dele. E começam então a falar aquilo que o líder quer ouvir. E isso é muito perigoso, porque você pode estar tomando decisões com informações incompletas e nem percebe. Mas existe uma coisa importante: criar segurança não significa criar um ambiente sem cobrança. Muito pelo contrário. Um time de alto desempenho, ele precisa de duas coisas ao mesmo tempo. Ele precisa de segurança para falar a verdade e, segundo, ele precisa de clareza sobre o que precisa ser entregue. E é aqui que entra uma liderança de impacto. Você pode dizer, eu quero ouvir a sua opinião, mas precisa também estar preparado para ouvir uma opinião diferente da sua. Você pode até dizer, pode me trazer o problema. Mas quando alguém trouxer, não pode punir a pessoa simplesmente por ter mostrado o problema. Você pode dizer, eu quero que vocês assumam responsabilidade, mas também precisa assumir a sua responsabilidade como líder quando alguma coisa dá errado. Isso é liderança. Não é parecer invulnerável, é ter maturidade suficiente para não transformar o seu ego num problema para o seu time. E existe uma pergunta que todo líder deveria fazer ainda essa semana. O que as pessoas da minha equipe sabem que eu ainda não sei? E depois, o que eu estou fazendo que faz essas pessoas terem medo de me contar essas coisas? Essas duas perguntas podem revelar mais sobre a sua liderança do que qualquer avaliação de desempenho. Porque liderança não é fazer as pessoas concordarem com você, é fazer com que elas se sintam seguras o suficiente para discordar de você e responsáveis o suficiente para construir uma solução com você. No final, seu impacto como líder não aparece apenas quando você está na sala. Ele aparece no comportamento das pessoas quando você não está lá. Se elas escondem problemas, você tem autoridade. Se elas trazem problemas, antes que eles cresçam, você está construindo confiança. E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre um chefe e um líder de alto impacto. O chefe precisa controlar o ambiente. O líder cria um ambiente onde as pessoas conseguem pensar, falar e assumir responsabilidade. E isso não acontece num treinamento. Acontece nas pequenas atitudes que você repete todos os dias como líder.